A irmã Aila vai fazer um bate-papo sobre um só povo, um só coração, que é o que nós estamos aqui, né? Todos nós somos um só povo. Aí, está vindo. Irmã Aila, que é muito conhecida dos nossos encontros. Muito. Ela já teve uma frase que foi para a agenda, de capa de agenda, nos 10 anos, uma frase dela foi capa de agenda, e agora nos 15, uma camiseta. Seja bem-vinda, irmã, novamente, por favor. Sente-se. Maíra. E a Maíra vai acompanhá-la nesse bate-papo, já que ela falou, não quero tão formal assim, né, irmã? Muitos abraços, né, Maíra? Isso é bom demais, né? Maíra, então te convido a fazer esse bate-papo com a irmã Aila. O tema é um só povo, um só coração. Então fiquem muito à vontade. Até daqui a pouquinho, então. O bom é que nada é combinado, viu? Então, gente, eu pedi aqui a organização do encontro para que a Mayra estivesse aqui comigo, né? Porque tem um pouquinho de egoísmo meu nisso, sabe? É porque eu acompanho o trabalho dela à distância, não é? Pelas redes sociais, e admiro muito o trabalho dela, os dons que ela coloca a serviço também, o serviço de caridade. E eu acho que ela é uma pessoa muito corajosa de, assim, exercer a tarefa, a missão que meu marido, o bonitão da Galileia, deu para ela, né? Então, eu acho, sim, que as pessoas que têm a coragem de encarar, não é, aquela missão que Deus nos dá, é uma pessoa que a gente tem que dar visibilidade. E essa palavra visibilidade é uma palavra não minha, mas do Papa Francisco, né? Então, o Papa Francisco fala que a gente recebe muitas notícias ruins, que as notícias ruins têm um grande espaço na TV, nos meios de comunicação, e que o Evangelho é boa notícia. E dar boa notícia é levar o Evangelho. Então, eu acho assim que ele diz que quando a gente dá visibilidade ao bem, porque a gente sabe de muita coisa boa que está sendo feita, mas o bem não é visível. Então, muitas pessoas às vezes se desesperam, muitas pessoas desacreditam em Deus, desacreditam na fé. Acham que quem tem fé fica de braço cruzado, acomodado. Por quê? Porque a gente não dá visibilidade às boas coisas, a gente não dá visibilidade ao bem. Muita gente compartilha, divulga coisas que não são boas, mas as coisas boas que estão acontecendo têm pouca visibilidade. Então, ele pediu para que se desse visibilidade. Então, a visibilidade não quer dizer que a gente está fazendo as coisas para aparecer, não é isso. É porque Jesus disse assim: vendo vossas boas obras, glorificarão o Pai Celeste. Então, quando a gente realmente mostra o bem acontecendo, pessoas fazendo bem, pessoas enfrentando, nadando contra a correnteza para fazer o bem, então é para que as pessoas vendo isso possam dar glória a Deus, possam louvar a Deus, agradecer a Deus, ver que Deus está ainda agindo nesse mundo, porque Deus age nesse mundo através das pessoas, né? Das pessoas que topam com Ele. Então, por isso eu quero aqui, eu sei que ela tem
visibilidade nas redes sociais, mas lá no lugar dela, nos seus canais, nos seus forma de comunicar. Agora, eu acho que aqui é outra coisa, é dar visibilidade do seu trabalho em outro ambiente, no ambiente da Fraternidade Sem Fronteiras, tá? Que eu acho que o seu trabalho é sem fronteiras também. Então, é claro que quando eu faço qualquer coisa, eu faço pela pessoa, não me interessa quem é a pessoa, não me interessa, né? Eu acho que foi isso que Jesus ensinou. O bom samaritano, ele ajudou aquele homem caído, sem saber o nome dele, sem saber qual era a etnia dele, sem saber a classe social dele, não sabia nada, né, dele, e nunca ficou sabendo, porque ele fez o bem e seguiu o caminho dele, né, e aquela outra pessoa não pôde nem agradecer. Então, eu acho que é isso, mas eu faço como católica, né? Querendo ou não, eu sou lá a irmã que estou fazendo alguma coisa. Mas eu vejo que ao você não se identificar com nenhum grupo religioso, isso é importante para a Fraternidade Sem Fronteiras. Porque a Fraternidade Sem Fronteiras, é óbvio que cada membro está pertencendo a algum grupo religioso, não é? Tem essa identidade. Mas você não quer essa identidade para você. E eu vejo assim que o Wagner, ele sempre pergunta se a gente já está fora da caixa. O que ele está perguntando? Algumas pessoas não compreendem essa pergunta, não é? O pensar fora da caixa quer dizer eu e meu grupo não são o centro do universo. Eu posso valorizar pessoas diferentes de mim, não é? Certo? Então é assim, eu estou por isso que ele faz essa pergunta, qual é a religião correta? Não é? Então, nós todos achamos que a nossa religião é a melhor, é óbvio, porque senão a gente não estaria nela, né? A gente estaria para o lado fora. Mas você, ao não se identificar, não é, com nenhuma dessas religiões que você teve experiência, que você participou, não é? Você faz uma coisa mesmo sem fronteiras, sem nenhuma identidade religiosa. Então é por isso que eu queria que você estivesse aqui, porque eu quero ficar perto de você, lhe conhecer melhor pessoalmente, que só lhe conheço pelas redes sociais, admiro o seu trabalho, admiro os seus dons, mas aqui a gente poderia conversar um pouco mais, tá bom? Olha, é um convite surreal, é uma honra, inclusive. Essa irmã é uma bênção mesmo. Eu já fui recomendada várias vezes. O Wagner falava, o Wellington, que está aqui de Tupaciguara, sempre falava da senhora para mim. E eu sempre tive vontade de chegar perto, né, de ter uma palestra com ela. Agora, já que ela está se tornando minha amiga, ela vai palestrar na casa, né, gente? Que não é possível, né? Agora a gente já é amiga, irmã. Agora está na hora. E a gente veio no mesmo voo, né? E aí chegou uma hora, você viu que deu uma turbulência, né? Aí deu a turbulência e eu estou lá pensando, não vai ser hoje não, que irmã Aila está aqui, Deus não vai fazer isso não, né? Eu morro de medo de avião. Eu falei, negativo, não vai ser hoje não, a irmãzinha está lá atrás, ela precisa chegar. Então eu quero saber depois o número do voo, viu, para a gente tentar voltar junta, viu? Porque eu morro de medo de avião. A irmã Aila é uma parte, cada um que estava aqui realmente é uma parte muito importante do que eu acredito. E quando eu a vejo, eu vejo o exemplo do que eu trouxe do catolicismo, do que está em mim, dos meus irmãos católicos. Então, antes da gente começar o bate-papo, vamos homenagear quem a gente deve homenagear na Igreja Católica. Claro, a gente adora primeiro a Deus, a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, Jesus Cristo, nosso irmão. Mas hoje vamos homenagear a irmã Aila por intermédio de Nossa Senhora, para que a gente possa também dar uma baixada na energia, equalizar as vibrações, para a gente ficar bem em paz nesse momento, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria com toda a força que vocês tiverem no coração, em homenagem à irmã Aila e principalmente à Nossa Senhora. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Irmã Ilha, você representa uma coisa que falta muito no mundo. Quando você falou em visibilidade de exemplo, é isso que falta. Eu fiquei muitas vezes me questionando tamanha coragem da senhora. Porque eu ainda posso estar ali fora de uma casinha e falar de todas, mas a senhora levantar uma bandeira de fraternidade, sabendo que os olhares do povo estão sempre prescritos na religião conscrita de cada um, é de fato muita coragem. Vê-la estar aqui junto com o pai de santo, com o espírita, com o espiritualista, dá uma força danada para que a gente continue o nosso trabalho. E sabe, como a senhora me chamou para um bate-papo, eu queria que a senhora falasse para esse povo também o significado que tem Maria na nossa vida, como mãe da humanidade mesmo. Então, apesar de nós estarmos numa igreja evangélica, eu quero fazer a seguinte distinção, né? Tem muita gente que acha que os irmãos evangélicos não gostam de Maria. Isso não é verdade, tá? Eles gostam. É a mãe de Jesus, não é? Então, e essas palavras do início da oração foram as palavras que o anjo disse mesmo para Maria, que a gente só repete. E a segunda parte a gente diz, se quiser, se não quiser, não diz, porque aí foi a Igreja Católica que já, né, já fez essa segunda parte. E eu vejo assim, olha, quando Jesus estava na cruz, e eu sei que muita gente acha que, fica dizendo assim, por que o católico valoriza tanto a cruz, não é? Por que não valoriza tanto mais o nascimento? É porque, inclusive, tem uma frase de Paulo, na carta aos Efésios, que diz que Cristo, na cruz, ele, de dois povos, ele fez um só, e ele destruiu o muro da inimizade entre as pessoas. Então, o momento da cruz, ele é visto pelos católicos, também pelos evangélicos. É claro que a gente não vai ficar na cruz, o Cristo ressuscitou, é óbvio, não está morto. Mas esse momento é importante e não se sabe direito, historicamente, como foi a cruz de Cristo, mas ele é representado numa arte vertical e numa arte horizontal. Na arte vertical se simboliza uma ponte entre os dois mundos, entre céu e terra, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é como se ali naquele momento, o Cristo que pediu ao Pai para nos perdoar por tudo, porque tem coisa que a gente deve e a gente consegue dar conta de pagar, e tem certas coisas que as consequências são tão gigantescas que tem que contar com o perdão divino. Então, inclusive o Cristo realmente contou uma parábola que diz que tinha um homem que ele devia tanto que ele não poderia pagar nunca. E o Senhor dele o perdoou, né? Depois ele foi cobrar uma dívida irrisória de um amigo. E foi muito cruel com esse amigo. E aí o Senhor foi e disse, você agora vai ser preso e você vai pagar a sua dívida. Não aquela que foi perdoada, porque aquela era impagável. As outras que foram feitas. Então a gente acredita, tanto o católico quanto o evangélico, que existe coisas que o ser humano faz, que cavou um abismo tão grande entre nós e o Pai Celeste, que tem que contar com o perdão, tem que contar com um religar, que a gente rompeu laços tão fortes com o nosso livre-arbítrio que não dava conta para a gente retomar sozinho.
né? E por isso a gente usa muito a palavra salvação, porque se a gente está se afogando, não é a gente que se salva. Se a gente está num incêndio, não é a gente que se salva. Se a gente está embaixo dos escombros, não é a gente que se salva. Tem que vir alguém para nos tirar dessa situação. E esse alguém a gente chama o Cristo, né? Então essa arte vertical é uma ponte entre o mundo material, o mundo espiritual, o mundo das criaturas e o mundo do Criador. Mas a gente representa uma arte horizontal, que é uma ligação entre nós. Porque nós facilmente, com a maior facilidade do mundo, nós rompemos uns com os outros. Nós criamos barreiras. Nós usamos até a religião para criar uma barreira com outras pessoas. Porque uma coisa é a distinção, nós não somos a mesma coisa. Há uma distinção. Mas essa distinção não significa desunião. Não é? O fato de eu ser católica, estar entre pessoas que não são católicas, eu tenho que agradecer a Deus porque existe essa diferença, porque essa diferença Deus quer. Não é um motivo para eu ser desunida, eu fazer da distinção barreira e muro. Entende? Então esse momento da cruz é um momento muito importante, e tão importante que quando uma coisa é muito importante, a gente diz assim, é crucial, não é? Então eu vejo isso, e nesse momento da cruz, não é? Foi que Ele está nos unindo com o Pai e nos unindo entre nós, porque ali Ele perdoou no momento em que Ele estava sendo torturado e morto, Ele estava perdoando quem estava fazendo mal a Ele. Ele disse assim para o discípulo amado, que representa todos nós: eis aí tua mãe. Né? Então ele deu para a comunidade dos seus seguidores aquilo que na terra foi o maior bem para ele, a mãe. Mas também deu uma responsabilidade a ela: eis aí teu filho. E o Evangelho de João mostra que tanto o discípulo que está ali representando todos nós a acolheu como mãe, quanto ela nos acolheu como mãe. Então eu acho que esse é um momento. E eu acho, como que a gente, que me pediram assim, fale sobre um só povo, um só coração, né? Então, eu acho que o melhor meio da gente mostrar que nós, apesar de distintos, somos um só povo, é quando nós nos colocamos da seguinte forma: Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. Esse nosso, nós temos o mesmo Pai. Ele não ama mais a mim e menos a você. É o nosso Pai. Isso nos conscientiza que nós somos irmãos, portanto, nós somos um povo só. Para o povo de Israel, ser povo é ser parente, ser da mesma família. São os 12 filhos de Jacó, Israel, né? Tá? E depois, no momento em que ele está partindo desse mundo, ele nos dá a mãe. Ele nos deu, de fato, um parentesco que se realiza nele, né? Certo? Então, o que é interessante, que acho que a gente não presta atenção, é que nosso é o Pai, nosso é o pão, nosso é o pão, não é meu pão, é o nosso. Dar-nos o nosso pão a cada dia. Então, se eu tenho e o outro não tem, eu não posso enfrentar isso com naturalidade, porque o pão é nosso. Agora, uma das coisas mais importantes nossas são as dívidas. Quem está nesse mundo, eu aprendi
com a doutrina espírita, com o pessoal do terreiro, da religião afro, de matriz africana e ameríndia, eu aprendi uma coisa. Quem está aqui deve. Se não devesse, não estaria aqui. Perdoe as nossas dívidas. Foi uma das coisas, primeira e mais importante foi essa. Então eu acho que nós somos mesmo um só povo. Nós somos um só povo porque nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos um só povo porque nós somos filhos da mesma mãe. Nós somos um só povo porque o bem material representado pelo pão é nosso. E as dívidas também são nossas. E nós temos que nos ajudar a pagar essas dívidas. Nós todos juntos. Não sei o que você pensa. E desculpe ter falado demais. Agora é a sua vez. Eu vou guardar o meu papel. Eu vou falar mais. Eu acho que a irmã Aila não precisava ter tocado nesse assunto de dívida, né? A gente estava aqui fingindo que está todo mundo aqui volitando, esperando o paraíso. Aí ela vem tocar no nosso ponto fraco, não é? É verdade. Nós vivemos num mundo de expiação. Por que a gente chama esse mundo de expiação? Porque aqui nós enfrentamos ou provas, ou expiações, ou uma missão. Mas a gente vem a este mundo para resgatar faltas que nós ocasionamos em outras vidas e também nesta. Quem já não ouviu? Ninguém sai do restaurante sem pagar a conta. É assim o nosso mundo. Mas a senhora disse que aprendeu conosco, os espíritas, os espiritualistas, a questão das dívidas, né? Que são nossas mesmos. Tanto é que a gente diz, só vai ocasionar o planeta regeneração quando todo mundo alcançar a evolução. Facilita, viu, gente? Vamos lutar para ver se a gente já chega, viu? Mas eu aprendi com a senhora e com o catolicismo que, apesar de ser um mundo de expiação e das dívidas ser nossa, a gente tem muitos intercessores. Na hora que o bicho está pegando, a gente chama quem? Nossa Senhora, São Francisco, Santo Agostinho, Santa Rita. Olha quantos advogados nós temos a nosso favor. E foi vocês que nos trouxeram. Foi vocês que nos mostraram que a gente não precisa enfrentar as nossas dívidas sozinha. A gente tem ajuda, né? E principalmente a gente tem ajuda de quem? De Jesus. De Jesus que intercede por nós ao nosso Pai. Nós estamos dentro de uma igreja evangélica e como a irmã falou, algumas pessoas acreditam que os evangélicos não têm carinho por Maria, o que realmente não é verdade. Maria não é uma mulher normal. Maria foi uma missionária escolhida por Deus para passar o calvário do seu filho. Aqui tem muitas mães que entregaram um filho à pátria espiritual e sabem o processo que Maria passou, de ter que entregar, abençoar e atender os desígnios do Criador. Mas acima de tudo, Maria disse o seu sim. E o sim dela nos ajuda até hoje. Foi o sim de Maria que nos fez com que a gente entendesse o nosso sim. Que a gente tivesse coragem de dizer o nosso sim. Os irmãos evangélicos, eles podem até não acreditar em intercessores ou não utilizá-las. Não é uma questão de crença. Eu acredito numa parte muito profunda que eles nos ensinam, que é a nossa comunicação direta com Deus. Eles dizem, se eu posso chegar diretamente a Deus, eu vou direto a Ele. Mas acontece que nem todo mundo tem, porque eu não acho que eu tenho, então eu preciso de todos os intercessores que eu puder. Se eu puder, eu saio pedindo desde Santo Agostinho até São Miguel. Eu sou devota de São Miguel. Pela força, pela coragem de enfrentar, né, as serpentes e os dragões que a gente enfrenta na vida. Mas Maria disse o sim. E a irmã Aila disse o sim para a principal missão dela. A principal missão dela era o sacerdócio de ser freira? Não. A principal missão da irmã Aila foi quebrar as barreiras e mostrar esse coração e esse espírito tão luminoso que a senhora tem. Eu vou sair daqui com esse exemplo. Se a senhora disse que eu tenho coragem negativa, não conheci uma mulher dentro da religião que tenha mais coragem do que a senhora. De vir aqui nos mostrar que realmente o amor de Deus é sem fronteiras. Que as barreiras que nós colocamos, somos nós que colocamos, não Deus. Na Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz somos nós. Então hoje o que a irmã Aila veio mostrar para vocês
É a missão dela. O sim dela hoje está trazendo um exemplo de força, de coragem e derrubando muitas barreiras e tornando o catolicismo, por entre a sua voz, sem fronteiras. Eu aprendi com o meu pai que ter coragem é enfrentar o medo. Não significa dizer que a gente não tenha medo, não significa dizer que a gente não fique abalada com pessoas que querem não só criar barreiras, mas fortalecer as barreiras que já existem. Então, a gente tem que tomar uma decisão quando a gente resolve fazer alguma coisa diferente do que todo mundo que está dentro da caixinha faz. Se a gente ousa sair, eu gosto do filósofo Platão, ele tem uma parábola que foi contada por Sócrates no livro A República, que um prisioneiro sai da caverna e vê o mundo como ele é. Os prisioneiros da caverna só conheciam o mundo de dentro da caverna. E um dia um saiu da caverna e viu tudo à luz do sol. Voltou para a caverna e disse: pessoal, vamos sair dessa caverna, que o mundo lá fora é lindo. Existe sol, existe lua, existe planta, existe animais, existe pessoas, existe um modo de viver totalmente diferente de estar preso na caverna. Então os prisioneiros da caverna quiseram matá-lo. Matá-lo porque ele viu além da caverna. E isso era uma parábola para contar a vida de Sócrates. Sócrates só foi morto porque ele conseguia ver além do que as pessoas do tempo dele. Então, ninguém vai sair da caverna e vai ficar sem arranhões. Ninguém que saia da caixinha para olhar o que é que tem fora da caixinha vai ser aplaudido por todo mundo. Ninguém que atravessa um muro, uma muralha, vai agradar a quem gosta de construir muro e de aumentar os muros que já existem. Então a gente tem que tomar uma decisão. Eu aguento ou não aguento isso? Não é? A gente tem que ver se a gente tem estrutura psicológica para saber se aguenta ou não aguenta a situação. E depois que a gente toma essa decisão, a gente diz assim: meu Deus, me ajude a manter-me fiel no meu sim. Aconteça o que acontecer. Eu acredito que o que eu estou fazendo é do seu agrado. Se não for, me perdoe, mas eu gosto muito de um autor chamado Thomas Merton. Ele disse: eu acredito que o desejo de agradar a Deus, mesmo que seja equivocado, agrada. Então eu tomei uma decisão e disse: o Senhor me ajude a me manter fiel na minha decisão, independente do que aconteça, não é? E me dê a graça de curar as feridas, os dados inflamados que vêm para cima da gente, quando a gente faz as coisas diferente do que é esperado por esse mundo. O que esse mundo quer? Que a gente se deteste, se odeie, jogue bombas nos outros, sabe? Trate os outros com ódio e tal. E quando a gente resolve tratar com amor o diferente, a gente desagrada muito mais pessoas do que agrada. Posso ser que eu agrade vocês que estão aqui, e vocês estão me vendo pela internet. Mas não agrada todo mundo, não. E a maioria se sente desagradada, se sente desconfortável com esse tipo de coisa. Entendeu?
por causa do mundo em que nós estamos. Esse mundo é bom, mas ele não é perfeito. O mundo perfeito está ainda vindo por aí longe, e ele precisa muito de nós. Eu acredito que a gente pode ser um só povo e um só coração, é sim, sendo diferente um dos outros. Tendo as nossas experiências espirituais, as nossas experiências com Deus, diferente um dos outros. Quem me passou a procuração para dizer que o meu modo católico de me relacionar com Deus é o modo certo, e é o principal, e é o que deve ser? Ninguém, não é? Então acredito nisso, de que somos um povo e um só coração, e eu oro para que mais gente consiga olhar através do muro, né? E consiga acreditar que esse muro de separação já foi abolido por Cristo na sua cruz, né? Obrigada, e obrigada por vir conversar comigo. Gente, a gente precisa recortar essa fala da irmã Aila e espalhar na internet. Como ela disse, a gente espalha tanta coisa ruim, a gente consome tanto ódio, a gente consome tanta coisa que não deveria. Está na hora de mais vozes como ela serem ouvidas. Porque hoje eu vou sair daqui com essa frase da senhora. Quem foi que passou a procuração, não é? Gente, tem umas meninas aqui que botam tempo esgotado pra gente. Eu não queria entregar elas não, viu? Mas eu vou entregar, fica assim com a plaquinha. Muito obrigada, irmã Aila, muito obrigada a todos vocês.